Olá, alunos do 7º ano, eu sou a professora Anne e nesta aula de matemática nós vamos fazer uma retomada a respeito do assunto regra de 3 simples. Portanto, os objetivos desta aula serão retomar os conceitos de regra de 3 simples, ok? Para isso, é importante lembrarmos alguns conceitos que vocês já viram. Como, por exemplo, vocês se lembram o que é razão, o que é proporção, o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Vamos relembrar? Então veja, razão vai ser sempre uma relação. E quando a gente fala essa palavrinha relação, nós estamos nos referindo ao quociente, a uma divisão. Então, razão é o quociente, entre duas grandezas, ok? E você lembra o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode somar, tudo aquilo que a gente pode medir, calcular, ok? Por exemplo, a altura a gente pode medir, né? Peso, volume, tudo isso a gente pode medir. Tá? Então, quando a gente está relacionando duas grandezas, nós chamamos de razão. E toda razão envolve, olha só, um quociente. Lembra o que é um quociente? Quociente é o resultado de uma divisão, ok? Então, vamos agora lembrar o que é uma proporção. Quando eu tenho duas razões que são iguais e eu estou relacionando essas duas razões, eu chamo isso de proporção, tá? Então, para ser uma proporção, eu tenho que ter aí duas razões, certo? E vocês se lembram ainda o que são as grandezas diretamente proporcionais? Vamos acompanhar? Veja, quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, ok? Então, ou seja, né, quando eu tenho uma grandeza que aumenta, a outra grandeza também vai ter que aumentar na mesma proporção. Quando eu tenho uma grandeza que diminui, a outra grandeza também vai diminuir, tá? Por exemplo, tá? Quando eu quero relacionar a quantidade de gasolina que eu vou gastar e espaço a ser percorrido, né? Quanto mais gasolina o carro tem, ou quanto mais combustível, né, mais ele vai poder andar, não é mesmo? Então, a quantidade de combustível é diretamente proporcional à quantidade, né, de espaço a ser percorrido, ok? Bom, e quando isso não acontece? Quando as grandezas não são diretamente proporcionais? Bom, quando elas não são diretamente proporcionais, significa que elas variam em uma razão inversa da outra. Então, nós dizemos que nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, um exemplo muito comum é quando a gente relaciona velocidade média e tempo, tá? Por exemplo, se você pega o seu carro, né, do exemplo anterior, e você vai até a praia, né, o que vai acontecer? Se você aumentar a sua velocidade, tá? O seu tempo vai ser menor, não é mesmo? Você vai chegar mais rápido. Agora, se você diminui a sua velocidade, o seu tempo aumenta. Você vai demorar muito mais para chegar em um determinado lugar, ok? Então, nós podemos dizer que velocidade média e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar então juntos. Acompanhem aqui no quadro. Após relembrarmos alguns conceitos estudados em aulas anteriores, vamos analisar a situação que segue. Frente à crise hídrica que nosso estado vem enfrentando nos últimos anos, empresas têm realizado estudos buscando economizar água. Um desses estudos mostrou que mantendo uma torneira aberta a uma certa vazão, ela despeja em 3 minutos 4 litros d'água em um tanque. Mantendo a vazão constante, o tanque de teste ficará cheio em 5 horas. Qual é a capacidade de litros desse tanque? Então, observem, nessa situação, tá? Nós temos aí uma proporção
né, entre essas duas grandezas. E quando nós temos uma proporção entre duas grandezas, nós podemos resolver esta situação pela regra de 3 simples, ok? Então, como que a gente pode fazer nesse caso? Veja, a gente pode montar a continha assim. A gente tem que encontrar um valor que a gente desconhece, né? Que é a quantidade de água necessária para poder encher esse tanque. Então, esse valor desconhecido, nós podemos chamar ele de X, certo? Então, fazendo uma regrinha de 3, tá? Onde a gente relaciona tempo com capacidade, nós podemos colocar aqui os seguintes valores. Veja, eu tenho informação de que em 3 minutos, né, eu consigo ter a capacidade de 4 litros. E num tempo, né, de 300 minutos. Por que eu coloquei 300 minutos aqui, hein? Porque a outra unidade de medida que ele deu estava em horas, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Se o de cima está em minutos, o de baixo também tem que ficar em minutos. Ou eu posso transformar tudo em horas, ou eu posso transformar tudo em minutos. O importante é que as duas grandezas estejam na mesma unidade de medida, ok? Como eu sei que 1 hora tem 60 minutos, eu vou multiplicar 5 vezes 60, 300 minutos, ok? Então a pergunta é, se em 3 minutos eu tenho uma capacidade de 4 litros, em 300 minutos, qual será a nossa capacidade? Observem que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, pois se o tempo que a torneira fica aberta aumenta, a quantidade de água também vai aumentar, não é mesmo? Então agora que a gente montou essa regrinha de 3 simples, nós podemos fazer uma multiplicação cruzada. Olha só, a gente pode pegar aqui o 3 vezes x, né? Que é igual a 4 vezes 300, tá? Então, nós montamos aqui, pessoal, uma proporção e na sequência a gente calcula. Olha só, então eu tenho 3x igual a 300 vezes 4. 300 vezes 4 é 1.200. E aquele 3 que estava multiplicando, ele passou para o outro lado dividindo. Então, significa que o nosso x vai ser igual a 400 litros, tá? Então, significa que em 5 horas eu vou ter uma capacidade de 400 litros, ok? Bom, vamos então para o nosso praticando 1. Acompanhe. Mauro é dono de uma empresa de construção. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a empresa de Mauro concluiria a obra? Pessoal, muita atenção aqui nesse exercício, porque olha só, ele está falando que se eu tenho 25 operários, eu vou levar aí 48 dias para concluir uma obra. E se eu aumentar o número de operários, hein, para fazer essa mesma obra, será que o prazo vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Ó, porque pensa bem, agora eu tenho mais gente para poder fazer esse trabalho, tá? Então, olha a dica aqui, ó. Quanto maior o número de operários, menor será o tempo de conclusão da obra, porque eu vou ter mais gente para fazer essa obra, né? Então, são grandezas aí inversamente proporcionais, tá? Vocês se recordam como é que a gente resolve a regrinha de 3 quando as grandezas são inversamente proporcionais? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês lembrarem, para vocês fazerem o exercício e na sequência eu volto para resolver com vocês.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando? Então veja, olha, eu montei então aqui a proporção, né? Então 48 dias para 25 operários. Quantos dias se eu aumentar o número de operários? Então vocês já perceberam que se tratam de grandezas inversamente proporcional, ok? Porque olha só, se eu aumentar o número de operários, pessoal, o número de dias vai diminuir. Eu tenho mais gente para concluir essa obra, ok? Então vamos lá. Só que quando se trata de uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que inverter uma das razões. Então percebam que aqui seria 48 está para x, né? Beleza. E aqui, ó, 25 está para 40. O que a professora fez? A professora fez uma razão invertida. Então isso é uma regra. Toda vez que as grandezas são inversamente proporcionais, você vai inverter uma das razões. Se aí na sua casa você inverteu essa razão, não tem problema, tá? Eu escolhi inverter essa, beleza? Então vamos lá. Agora eu faço a multiplicação cruzada. Olha só, 40 vezes x, 40x, que é igual a 48 vezes 25. 48 vezes 25 vai dar 1.200. Esse 40 que estava multiplicando passa dividindo. Então, o meu x é igual a 30, né? Significa que se eu aumentar aí o número de operários, olha só, essa obra vai ficar pronta em 30 dias, né? 18 dias a menos do que se eu construísse, né, essa obra com apenas 25 operários. Tudo bem? Então, agora, vamos para o praticando 2. Observem, a impressora da casa de Paula imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Então, será que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Esse é o primeiro questionamento que vocês devem fazer quando você trabalha com uma regra de 3 simples, ok? Então a professora vai dar um tempinho agora para vocês fazerem a correção, tá? Para vocês resolverem o exercício, na verdade, e depois eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir o nosso praticando 2? Então vamos lá, ó. Montei a proporção, né? Veja, quais são as grandezas? Quantidade de páginas e tempo em minutos. Pessoal, sempre observem as unidades de medida. Nesse caso, os dois tempos estão em minutos, então tudo bem. E se tivesse em horas, por exemplo, uma das unidades estivesse em horas, aí você deve fazer a conversão primeiro, né? Ou todo mundo para horas, ou todo mundo para minutos, para depois fazer, né? Resolver a regrinha de 3, tudo bem? Então vamos lá, ó. Agora eu faço a multiplicação cruzada. 3 vezes x, né? E 48 vezes 5, certo? Olha lá, 3 vezes x, 240. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, significa que nesse novo intervalo de tempo, em 5 minutos, a impressora, né, irá imprimir 80 páginas, ok? Vamos lá, então, para o praticando 3. Olha só. No Sebo Troca Mais, é possível trocar um livro por 4 revistas. Júlia levou 48 revistas para trocar por livros. Quantos livros Júlia conseguirá com a troca? Pessoal, identifiquem primeiro quais são as grandezas. Olha só, as grandezas são livros e revistas, tá? Ok, será que é diretamente ou inversamente proporcional? Então é outra observação, outra análise que vocês devem fazer antes de montar aí a regrinha de 3, tudo bem? Então vou dar um tempinho para vocês resolverem e na sequência eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso praticando 3, olha lá. Vamos montar, então, a nossa proporção, né? Um livro está para X e 4 revistas está para 48. Então, vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Outro detalhe, né? São grandezas diretamente proporcionais. Então, fazendo a multiplicação cruzada, né? Nós chegamos à conclusão de que ela irá aí resgatar, né? 12 livros nesse sebo, ok? Bom, pessoal, nesta aula, olha só, a gente falou sobre o conceito de regra de 3, em situações problemas, tá? E aí a gente também aproveitou para relembrar aí, né? Quando essas grandezas são diretamente ou quando elas são inversamente proporcionais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!